E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Então, a gente vai ter continuidade agora nas nossas fases da licitação, lembrando que na aula passada nós falamos da divulgação do edital, que foi a segunda fase. Agora a gente entra aqui, ó, a apresentação das propostas e lanças. Lembrando que na lei, a partir da divulgação do edital até finalizar, até a homologação, essas fases são mais curtas do que a fase preparatória. A fase preparatória é a fase pesada. É aquela que a gente ficou ali por algumas aulas, né, falando. Então, a partir de agora vai ser um pouco mais rápido, tá? Beleza? Então, vamos lá. Estamos aqui, ó. A apresentação das propostas e lances. Vamos lá, então. Artigo 55. Vamos lá. Os prazos mínimos para a apresentação de propostas e lances contados a partir da data de divulgação do edital de licitação são de... Aí aqui vem a primeira observação. Nesse artigo 55, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º, ele vai dar esses prazos, tá? Prazo, pessoal, é uma coisa muito difícil de decorar, tá? Por quê? Porque aqui na nossa lei, além desses prazos aqui, nós temos outros. Então, agorinha, quando a gente for para os nossos slides, eu vou fazer um resuminho desses prazos aqui de uma maneira que eu julgo mais tranquila de você decorar, tá? Porque se você for decorar exatamente do jeito que está aqui, são muitos prazos, tá? Beleza? Então vamos lá. Começando com aquisição de bens. Aquisição de bens. Quando nós temos aquisição de bens, o prazo vai ser de 8 dias úteis quando adotados os critérios de julgamento menor preço ou maior desconto. Então, primeira coisa, aquisição de bens, 8 dias úteis quando o critério for menor preço ou maior desconto. Beleza. Segundo, né, a linha B, 15 dias úteis nas hipóteses não abrangidas na alínea A, ou seja, para os casos de aquisição de bens, cujo critério de julgamento não for menor preço ou maior desconto, nesse caso, né, nas hipóteses não abrangidas, para esses casos de aquisição de bens que não for menor preço ou maior desconto, 15 dias úteis. Beleza. No caso de serviços e obras, 10 dias úteis, quando os critérios de julgamento for menor preço ou maior desconto. No caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia. Então, cuidado, serviços e obras, 10 dias úteis, quando nós temos menor preço ou maior desconto, e serviços comuns e obras e serviços comuns de engenharia, beleza? E, continuando, né, serviços e obras, 25 dias úteis, quando o critério de julgamento também for menor preço ou maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras, né, no caso aqui, né, serviços especiais e de obras, e serviços especiais de engenharia, tá? É isso. Então, a diferença do 10 dias úteis para 15 dias úteis, no caso de serviços e obras, é que um trata de serviços comuns e de obras também, e o outro trata de serviços especiais, tá? Tanto serviços especiais normais ou de engenharia, e no 10 dias úteis, a mesma coisa. Beleza. 60 dias úteis, quando o regime de execução for contratação integrada, né? Que são aqueles casos que além de outras coisas, né, mas que o projeto básico e executivo é realizado, né, é elaborado pela contratada, tá? Diferentemente da contratação semi-integrada, que nesse caso o responsável, né, a contratada ficará responsável somente pelo projeto executivo, tá? 35 dias úteis quando o regime de execução for contratação semi-integrada, tá? Acabamos de fazer a diferenciação contratação integrada, ou nas hipóteses não abrangidas nas alíneas A, B e C deste inciso, tá? Então, nos casos, né, que não são abrangidos aqui pelo inciso 2º, né, porque o inciso 2º falou de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia, cujo critério é menor preço ou maior desconto. Da mesma coisa, 25 dias úteis, quando o critério de julgamento é menor preço ou maior desconto, para o caso de serviços especiais e de obras.
e serviços especiais de engenharia, tá? E para os casos de contratação integrada e para os casos de semi-integrada. E aí, nos casos não abrangidos nessas situações, 35 dias úteis, tá? Beleza? Tá. Inciso terceiro, para licitação que se adote o critério de julgamento de maior lance, 15 dias úteis, tá? Para licitação que se adote o critério de julgamento técnica e preço, ou melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 dias úteis. Ou seja, pessoal, perceba que nós temos vários prazos aqui. Para decorar isso daqui não é fácil, tá? Então, o que eu, na minha tabelinha, né, que eu vou mostrar para vocês, o que eu busquei fazer? Eu fiz o seguinte, eu falei, olha, ao invés da gente decorar, vamos colocar assim, pelo critério de julgamento, porque basicamente o que está sendo feito aqui, ele está estabelecendo alguns critérios de julgamento, correlacionando com alguma atividade e dando prazo, certo? Ao invés de fazer isso, por que nós não fazemos essa classificação por modalidade? Por exemplo, se você pegar aqui o inciso terceiro, olha só o inciso terceiro. Para a licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, qual é a modalidade de licitação cujo critério de julgamento seja, né, é o de maior lance? É o leilão. Então você já pode colocar na sua cabeça, se a modalidade de licitação for leilão, os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances serão, né, de 15 dias úteis, tá? Olha só, essa é a sacada. Aí, por exemplo, você pega aqui o inciso 1, a linha A, aquisição de bens. Aquisição de bens, geralmente eu estou falando do quê? Do pregão. O pregão é para quê? Aquisição de bens e para serviços comuns, né? Bens e serviços comuns. Então, nesse caso, faz sentido sim ser o pregão nessa situação, beleza? E assim por diante. Então, eu acho que é mais tranquilo de decorar, eu não gosto de decorar, né? Mas para você conseguir acertar as questões, eu acho que é mais fácil fazer assim, tá? Beleza. Parágrafo 1º. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação, na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos formais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. Ou seja, suponha que haja uma modificação no edital, nesse caso vai implicar em quê? Nova divulgação. E o que mais? Além do cumprimento, né, além disso, né, tem que cumprir os mesmos prazos que foram estabelecidos lá nesse artigo 55, né, do inciso 1º ao inciso 4º. Só que ele fala o seguinte, olha, tem uma exceção. Qual que é a exceção? Será que essa alteração vai comprometer a formulação das propostas? Se não comprometer, então não vai implicar, né, em novos cumprimentos de prazo, beleza? E aí, os prazos previstos nesse artigo poderão, mediante decisão fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, tá? O nosso SUS. Então, pessoal, em licitações realizadas pelo Ministério da Saúde no âmbito do SUS, esses prazos podem ser reduzidos até a metade, beleza? Próxima. O modo de disputa, agora a gente vai para o modo de disputa, tá? Modo de disputa poderá ser isolada ou conjuntamente, ou seja, eu posso usar um modo de disputa de maneira isolada, sozinho, e posso usar de maneira conjunta, usar uma combinação dos dois. Eu posso fazer assim, tá? Vamos lá. Quais são esses modos de disputas? Primeiro, modo de disputa aberto. Hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes. Então vai ser de forma pública, tá? Até porque o modo de disputa é aberto, ok? E o segundo caso, modo de disputa fechado, tá? Hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designada para a sua divulgação. Ou seja, nesse caso aqui, a gente está falando daquela publicidade diferida, tá? Diferida.
a proposta ela não vai estar em sigilo permanentemente. Ela vai ficar em sigilo até a hora que vai ser autorizada a sua divulgação. Beleza? Próximo. A utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando os critérios de julgamento for menor preço ou maior desconto. Então, presta atenção. Se meu modo de disputa vai ser fechado, ou seja, minha proposta estará em sigilo, permanecerá em sigilo até a data e a hora da divulgação, se eu for usar esse modo de disputa fechado de forma isolada, tá? Se eu for fazer isso, eu não vou poder fazer isso quando o critério de julgamento for menor preço ou maior desconto. Então, entenda. Critério de julgamento, menor preço ou maior desconto, e eu quero realizar o meu modo de disputa de forma isolado, nesse caso não vai poder ser fechado, tá? O nosso modo de disputa, ok? A utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado o critério de julgamento, técnica e preço. Então, se eu tenho técnica e preço e eu quero, né, eu vou utilizar o modo de disputa aberta. Posso? Não posso. Então, modo de disputa aberta é vedado para quando eu tenho o critério de julgamento, técnica e preço. Beleza? Serão considerados intermediários os lances iguais ou inferiores ao maior já ofertado, tá? Iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando o critério de julgamento for maior lance, ou iguais ou superiores ao menor já ofertado quanto aos demais critérios de julgamento. Então, eu tenho lá minha licitação cuja modalidade é leilão, que no caso vai ter como critério de julgamento o maior lance. O que vai ser considerado um lance intermediário? Aquele que seja igual ou inferior ao maior já ofertado. Agora, eu tenho uma obra, tá? Então, eu vou fazer uma obra, né? O objeto licitatório é uma obra. A modalidade de licitação é a concorrência. E suponha que seja como critério de julgamento maior desconto. Nesse caso, será considerado um lance intermediário qual? Aqueles lances que sejam iguais ou superiores ao menor já ofertado, ok? Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de menos de pelo menos 5%, a administração poderá admitir o reinício da disputa aberta nos termos estabelecidos no instrumento convocatório para definição das demais colocações. Então, definiu a melhor proposta. Se a diferença da melhor proposta para quem está em segundo lugar for de pelo menos 5%, então a administração poderá, né, admitir o reinício da disputa aberta, beleza? Vamos lá, continuando. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, tá? Estamos tratando de casos específicos, obras e serviços de engenharia. Após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração, por meio eletrônico, as planilhas com a indicação dos quantitativos e custos unitários, bem como o detalhamento do quê? Do BDI, que nós já falamos, né? Bonificações e despesas indiretas, dos encargos sociais, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, tá? Admitida a utilização dos preços unitários, tá? No caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. O que é isso aí? Você deve estar na sua cabeça. Calma. Lembra que nós estudamos lá os regimes de execução para obras e serviços de engenharia?
empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, empreitada integral, contratação integrada, semi-integrada, pequenas tarefas. Vocês lembram? Pois é. Aí o que nós falamos? Nós falamos que seria adotado, né, como, digamos assim, como requisito, como critério, o valor global, tá? Nós falamos isso lá atrás. Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Os regimes de execução, aqui se refere os incisos 2, 3, 4, 5 e 6, que são praticamente todos os serviços, né, de execução de obras e serviços de engenharia, exceto empreitada por preço unitário e fornecimento e prestação de serviço associado. Para esses casos aqui, eles seriam licitados pelo preço global, tá? Ou seja, você faz lá o cálculo de todos os serviços e ao final chega num preço global. Ele é licitado por esse preço, tá? Beleza. Aí o que está sendo falado aqui? Está sendo falado o seguinte, olha, que para o caso de obras e serviços de engenharia, após o julgamento, o vencedor vai reelaborar, porque pode ser que tenha ali algum ajuste na proposta, ele vai reelaborar e apresentar à administração as planilhas, tá? Quais planilhas? As planilhas deles com os preços nos serviços. Então, o serviço de alvenaria, né? Subir parede, serviço de instalações elétricas, tá? Luminária, instalação de piso, revestimento de parede, pintura. Ele vai reelaborar essa planilha, tá? Com os quantitativos e os custos unitários e o detalhamento do BDI e encargo social. Beleza. Só que aí nós aprendemos que a maioria desses regimes de execução são licitados por preço global. O que o parágrafo 5º está falando? Ele está falando o seguinte, ó. Para esses casos, admite-se que a planilha, né, os valores, seja admitida, né, a utilização de preços unitários. Pessoal, isso aqui não tem nada a ver com empreitada por preço unitário, tá? Ele tá falando do preço unitário da planilha de cada serviço, tá? Cuidado. Isso aqui que ele tá falando, admite-se a utilização de empreitada por preço unitário? Não é isso. Ele tá falando assim, olha, nos regimes de execução, empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada, contratação integrada, que são os casos que são licitados por preço global, admite-se a utilização dos preços unitários. Para quê? Para cada serviço. Cada serviço bonitinho, admite-se lá a colocação do seu preço unitário. Para quê? Porque futuramente, isso acontece em praticamente toda obra, tá? Isso é normal. No futuro, pode ser que tenha algumas adequações no cronograma. Olha, surgiu ali serviços extras. A administração pública resolveu mudar o layout das salas. Então vai ajustar o cronograma. Para esse caso, você tem que ter uma planilha com os preços unitários de cada serviço, para que você consiga fazer esses ajustes, tá? E também porque posteriormente pode ser que tenha uma alteração contratual em virtude de um aditamento contratual, através de acréscimos e supressões de serviços, tá? Vamos ter que aumentar uma sala aqui na nossa obra. Opa, isso aí é um aditivo contratual. Então, ele está falando por conta disso, tá? Você ter uma planilha com os preços unitários vai ajudar em posteriores modificações, tá? Então, é admitido a utilização de preços unitários mesmo quando eu tenho licitações que foram, né, licitadas por preço global, tá? É isso, pessoal, cuidado. O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. Beleza. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta. Pessoal, cuidado, que ele está falando da garantia da proposta. Ele não está falando daquela outra garantia que é colocada, né, depois que assina o contrato, tá? Apresentar as garantias, tá? É garantia da proposta, como requisito de pré-habilitação, tá? A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% do valor estimado da contratação, tá? Então toma cuidado. Garantia da proposta, qual que é o limite? 1% do valor estimado.
a garantia da proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis. Olha só, outro prazo aqui, ó. Nós temos muitos prazos, tá? 10 dias úteis, tá? Contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação, tá? Beleza. Então, garantia de proposta. Primeiro, limite 1% do valor estimado da contratação e vai ser devolvida no prazo de 10 dias úteis. Quando, né? Qual a data? Quando, né, o início, né, para contar os 10 dias úteis. Assinou o contrato? Beleza, então os outros licitantes têm que receber a garantia da proposta, né? Os licitantes têm que receber a garantia da proposta. Ou da data em que for declarado fracassada a licitação, tá? A licitação fracassou, devolve também, beleza? Parágrafo 3º, implicará execução do valor integral da garantia da proposta, a recusa em assinar o contrato ou não apresentar os documentos para a contratação. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Para que serve a garantia da proposta? Serve para o seguinte, olha, eu aqui, empresário, quero participar da licitação. E aí eu dou minha proposta. Eu vou fornecer lá 10 milhões de reais. Beleza. Para que vai servir a garantia da proposta? Suponha que a administração pública exigiu ali o 1% de garantia da proposta. Vai servir para o seguinte, e se depois, na hora que for assinar o contrato, esse empresário, né, essa pessoa, não quis assinar o contrato. Não vou assinar mais não. Fiz aqui minha proposta, ganhei a licitação, mas agora eu não vou assinar o contrato. Ou eu não vou apresentar os documentos para contratação. Uai, peraí, para que você está participando da licitação então? Que brincadeira é essa? Então, nesses casos, se não assinar o contrato ou não apresentar os documentos, ó, vai executar a garantia da proposta, tá? Então, se era um valor de 10, vamos colocar aqui. Vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que é uma licitação de 15 milhões de reais. E aí a administração pública exigiu uma garantia de 0,5%. De 0,5%. Espera aí. Ou seja, 75 mil. Se na hora de assinar o contrato, esse futuro contratado, ele não quiser assinar o contrato ou apresentar a documentação, esses 75 mil reais serão executados, né? Ficarão para a administração pública. Isso aqui, pessoal, é como se fosse um prejuízo, né? Eu fiz ali o meu processo licitatório e na hora de assinar o contrato, o cidadão não quis assinar. Então, eu vou ficar com a sua garantia de proposta. É para isso, tá? Beleza. A garantia da proposta poderá ser prestada, tá? Garantia da proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o parágrafo 1º do artigo 96. Isso aqui a gente vai ver posteriormente, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. De parte de apresentação das propostas e lances, é isso. Agora, eu vou vir aqui, ó, mostrar para vocês. Primeira coisa, eu vou voltar aqui e eu vou abrir aqui os slides. Antes de eu ir pra gente poder fazer as anotações, vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos lá. Esse aqui é o slide de hoje, tá? Olha só. Prazos mínimos para apresentação das propostas e lances. Vamos lá. Como eu fiz a classificação aqui? Olha só, pessoal. Igual eu falei para vocês. O inciso 1º fala aquisição de bens. Se é aquisição de bens e o critério de julgamento é o menor preço ou maior desconto, qual a modalidade licitatória que se aplica nesse caso? Nesse caso, vai ser o quê? Vai ser o pregão. Entendeu? Então, 8 dias úteis para aquisição de bens, o que nós temos? Pregão. Tá bem aqui, é o primeiro caso. Beleza. Aí você pega aqui, ó, serviços e obras. 10 dias úteis quando o critério de julgamento for menor preço ou maior desconto nos casos de serviços comuns. Para aqui, serviços comuns. Se eu tenho um serviço comum
e meu critério de julgamento é menor preço ou maior desconto, de quem que eu estou falando? Do pregão também. Lembra que o pregão, ele existe para o quê? Para bens e serviços comuns. Então, 10 dias úteis vai ser o quê? Pregão 10 dias úteis. Tá aqui. Beleza. Aí, quando a gente vem aqui para o inciso terceiro, a gente tem o critério de julgamento maior lance. Para quem, né, para qual modalidade de licitação nós usamos o critério de julgamento maior lance? Nós usamos no leilão. Então aqui é leilão. Leilão, né? Leilão. Ok? Qual vai ser o prazo? 15 dias úteis. Beleza? Tá aqui. E tá aqui também. Beleza? Olha só. Tá. Aí, quando a gente vem aqui no inciso 4º, o que que nós temos? Para a licitação em que se adote o critério de julgamento técnica e preço, ou melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 dias úteis. Vocês lembram, pessoal, que quando nós temos lá nos critérios de julgamento, o critério de julgamento melhor técnica ou conteúdo artístico, ele é aplicado para qual modalidade? Para concurso ou concorrência, tá? Concurso ou concorrência. Então, a gente pode colocar aqui que esses 35 dias úteis é aplicável a concurso, tá? Ah, é a concorrência. Para concorrência também é aplicado, mas deixa a concorrência quietinha aí. Beleza. E aí nós temos aqui também, tá? Os casos aqui, olha só, diálogo competitivo, 25 dias úteis, porque aqui nós estamos tratando, né, de quando nós temos serviços especiais e obras que é aplicável sim o diálogo competitivo, ok? Também é aplicável, beleza? E para o caso de 60 dias úteis, tá? Quando a gente está tratando aí de contratação integrada, que também vai aplicar em alguns casos o diálogo competitivo, tá? E aí, por fim, concorrência. Aqui eu coloquei o quê? Eu coloquei vários, tá? Por quê, pessoal? Porque a concorrência, todos os critérios de julgamento, eles são aplicáveis à concorrência, exceto o maior lance. Então, para a concorrência, vários desses prazos aqui vão ser aplicados. Por exemplo, os 10 dias úteis aqui vai ser aplicado. Os 25 dias úteis aqui vai ser aplicado. Os 35 dias aqui também vai ser aplicado. Então, são vários prazos. Então, na minha visão, não é tão inteligente, tá? Não é tão interessante você ter que decorar os da concorrência, tá? Decore esses outros aqui. Eu não gosto de decorar, tá? Eu queria deixar claro isso. Mas assim, infelizmente, prazo não tem o que fazer. Você tem que fazer questões e decorar os prazos. Decore esses outros aqui e o da concorrência, ele vai por anulação, ok? Beleza. Aí, pessoal, vamos aqui agora, ó. Vamos aqui nos nossos slides, rapidamente, tá? Pra gente finalizar aqui a nossa aula, tá? Aula 54 que nós estamos, tá? Beleza, vamos lá então. Vamos lá, os prazos, né? Nós já vimos os prazos, então já tá balizado aqui, tá? A única coisa que eu quero anotar aqui é o seguinte. Isso aqui são os prazos mínimos, né? Que são os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, tá? Esses prazos, eles são contados a partir da data de divulgação do edital. Beleza? E a gente também aprendeu que pode ser reduzido até a metade, tá? Nas licitações do Ministério da Saúde no âmbito do SUS. Beleza? Beleza. Próximo, modos de disputa. Lembra que os modos de disputa, eles podem ser utilizados de maneira isolada ou
de maneira conjunta, né? E aí nós temos dois tipos, né? O aberto e o fechado, tá? O aberto, a gente falou que vai ser vedado, né? Proibido quando o critério de julgamento for técnica e preço. E o fechado, ele vai ser vedado, né, proibido. Vai ser proibido usar de forma isolada se o critério de julgamento for menor preço ou maior desconto. Beleza? E no caso de obras e serviços da engenharia, uma coisa importante que eu achei foi, após o julgamento, o licitante vencedor, né, deve-se apresentar as planilhas com o BDI, os encargos sociais, admitida, né, aquela discussão que nós fizemos, né, admitida a utilização de preços unitários para quando nós temos os regimes de execução empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, de forma excepcional. Ok? Cuidado aqui com essa parte, né? Porque, se vocês lembram que eu falei, que essa questão do preço unitário é uma forma, né, de tentar facilitar as alterações contratuais que tiverem posteriormente, seja por conta de uma mudança no cronograma físico-financeiro ou por conta de um aditivo contratual, tá? E não se confunde, tá? Essa questão aqui de preço unitário não se confunde com a empreitada por preço unitário. Toma cuidado, tá? Beleza. Aí nós temos lá a questão da garantia da proposta, mas só vocês lembrarem que a garantia da proposta pode ser de no máximo, né, 1% do valor estimado da contratação, e lembrar desse prazo aqui, né? Qual que é o prazo? O prazo de 10 dias úteis para que a garantia da proposta seja devolvida. Se na hora de assinar o contrato, o licitante, ele não assinar ou não apresentar a documentação, essa garantia ela é executada, beleza? E aí, pessoal, vamos fazer umas questõezinhas aqui, duas questõezinhas só, tá? E aí a gente matou essa parte, tá? Beleza. Vamos lá. Determinado órgão do Poder Judiciário de determinado estado da federação pretende vender bens móveis legalmente apreendidos. Pessoal, primeira coisa que tem que vir na sua cabeça. Alienação de bens, seja bens móveis ou bens imóveis. Qual é a modalidade de licitação cabível? Fala aí para mim. Leilão. Isso mesmo. E, pessoal, vocês têm que lembrar o seguinte. Quando a gente tem uma questão dessa daqui, geralmente, o que a banca faz? Ela pega esse enunciado aqui gigante, tá? Gigante, e aí ela vai ter ali vários itens para você responder. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ler o enunciado e já tem que ir pincelando as informações importantes. Então, na hora da prova, você já tem que fazer isso aqui. Primeira coisa que você tem que pensar, olha só,
Órgão do Poder Judiciário. A Lei 14.133 abrange o Poder Judiciário? Claro, então, ok. Pretende vender bens móveis legalmente apreendidos. Venda de bens, móveis ou imóveis. Qual é a modalidade de licitação cabível? Leilão. Então já escreve, leilão. Quando eu tenho leilão, qual é o critério de julgamento? Maior lance. Você já tem que fazer isso aqui, tá? Porque quando você for responder os itens, você já vai, ó, rapidinho você responde. Beleza. A assessoria jurídica desse órgão entendeu não ser possível a contratação direta em face do valor dos bens a serem alienados, tá? Aí nesse ponto aqui a gente aprendeu lá na parte de contratação direta que nós temos lá os casos de inexigibilidade e os casos de dispensa. Dentro da dispensa nós temos a licitação dispensável e dispensada. A inexigibilidade é os casos que é inviável a competição. A lei trouxe lá o rol exemplificativo daqueles 5 casos. Beleza. Na licitação dispensável, são vários casos lá que eu falei para você decorar ali os que envolvem valor, tá? E alguns outros muito específicos. Mas como são muitos casos, o ideal é você ir por anulação. Você vê se é inexigibilidade, vê se é dispensada, e aí o que não é um dos dois é a dispensável. Mas eu falei para vocês darem uma olhada a dispensável por valor. Beleza. E nós temos a licitação dispensada. Todos os casos de alienação, todos os casos de licitação dispensada são alienação de bens. Bens móveis e bens móveis e imóveis, tá? E uma coisa que nós vimos lá na aula, que não tem essa questão de valor nas licitações dispensadas. Então aqui, se você estivesse respondendo uma questão de contratação direta, você já ia marcar isso aqui, ó. Já estaria errado isso aqui. Não vai ser possível a contratação direta em face do valor dos bens. Por quê? Por quê? Nesse caso, essa justificativa está errada da assessoria jurídica, não tem nada a ver. Licitação dispensada, você tem que ver os critérios lá, que são taxativos, tá? Quais são as hipóteses. Mas não tem nada com valor. Valor vai ter na licitação dispensável, então toma cuidado. Na prova, você tem que fazer isso aqui, tá? Como essa aqui é uma questão da fase, né, da licitação, de apresentação de propostas e lances, né, a gente não vai responder, não vai ter como base isso aqui, tá? Mas tô só te dando aqui, atentando, tá? Tendo indicado que o órgão deveria valer-se da modalidade de licitação, leilão, beleza, tá certo, nós escrevemos ali. Se ele tivesse colocado concurso, estaria errado, tá? Com critério de maior lance, beleza, para o julgamento das propostas, com prazo de apresentação das propostas e dos lances de 20 dias úteis. E aí? Eu pergunto a vocês, se eu tenho uma modalidade de licitação, leilão, cujo critério de julgamento seja o maior lance, qual é o prazo mínimo para apresentação das propostas e dos lances? Qual é? Lembra? 15 dias úteis. Tá bem aqui em cima, ó. Leilão, 15 dias úteis. Beleza? Tá bem aqui. Então, a assessoria jurídica está errada, tá? Entenderam, pessoal? É isso aqui. Aí vamos ver, né? O entendimento da assessoria jurídica está correto quanto aos prazos mínimos para apresentação das propostas de lance. Tá certo, pessoal? Tá errado. Errado, tá? Então, pessoal, assim que a gente responde questão de prova, tá? Próximo. Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento das propostas, o licitante deverá reelaborar e apresentar o detalhamento das bonificações e despesas indiretas, o nosso BDI, e dos encargos sociais, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, tá? Tá certo isso aqui, pessoal? Tá certo, né? Nós falamos isso, tá?
E aí nós falamos também que ele vai ter que apresentar as planilhas, tá? Admitida a utilização de preço unitário para quando nós temos ali empreitada para o preço global, integral, contratação semi-integrada, integrada, de forma excepcional, tá? Lembrando que não tem nada a ver com o regime de execução empreitado por preço unitário, tá? Isso é uma questão de apresentação das planilhas com o preço unitário de cada serviço para que posteriormente, num futuro aditamento contratual, readequação de cronograma, seja mais fácil de fazer, tá? A questão não colocou essas outras coisas, mas não tem problema, por quê? Porque a questão ela não foi restritiva, tá? Ela falou que o licitante deverá reelaborar, mas ela não falou que deverá reelaborar somente isso, apresentar somente isso. Ela falou de forma genérica e nesses casos está certo, beleza? Beleza, né? Pessoal, no mais é isso, tá? Próxima aula vamos falar da fase do julgamento, tá? Julgamento, e aí vamos dando continuidade. Abraço e até mais.